Nosso entrevistado de hoje será o Fred, um jovem sul-africano que trabalha em Moçambique e vai contar as experiências da conversão, do chamado dele. Ele fala o português de Moçambique, mas dá pra gente entender plenamente. Ok, já, depois dos comerciais. Direto da Jocum de Porto Velho. O Domingo da Igreja Perseguida é um dia dedicado à oração e à lembrança de cristãos que são exemplos de perseverança e amor a Deus, mas que sofrem por causa disso. Envolva sua igreja e organize o DIP no dia 3 de junho. Para mais informações, acesse www.domingodaigrejaperseguida.org.br. Bom, nosso convidado para a gente conversar hoje, ele, apesar de ser sul-africano e na África do Sul fala inglês, mas o Fred, vocês vão achar estranho algumas coisas aqui, que nós não damos o nome todo da pessoa, nós não identificamos muito as pessoas que estão aqui, por medida de segurança, mas o Fred é bem free, é bem livre. O Fred trabalha em Moçambique, mas eu quero começar nosso bate-papo. Fred, você é sul-africano, como é que foi a sua conversão, quando você se converteu? No meu último ano da escola, eu fui num acampamento juntos com a igreja e sempre fui à igreja, mas sem realmente ter um relacionamento íntimo com Jesus. E naquele lugar é onde Jesus me encontrou. Estávamos lá juntos e um dia ouvimos notícia que na nossa escola alguém faleceu. Então eu comecei a pensar, mas que tal se fosse eu? Que tal se eu morresse? Eu ia ao céu e eu sabia dentro do meu coração que o meu relacionamento com Jesus não está certo. E eu comecei a chorar. Outros pensavam que eu estou a chorar por causa daquele que morreu. Mas eu continuei. Um amigo, ele percebeu que esse está a chorar por uma outra vida. E ele começou a compartilhar comigo o Evangelho. Só que a outra vida era, você chorava pela vida eterna, né? Por você ter sentido que você não iria para a glória. Porque toda a minha vida eu usei máscaras. Com esses amigos uso máscara para estar com eles. Na igreja uso máscara cristã. Mas realmente o meu caso com Deus não estava certo. E aquele dia eu arrependi e eu recebi Jesus. Quantos anos você tinha? 18 anos. 18 anos. Agora, Fred, como é que foi? Pronto, você recebe Jesus como Senhor, você começa a ter um relacionamento com o Senhor Jesus, e daí a ir para Moçambique, hoje falo português de Moçambique muito bem, para ir para Moçambique e trabalhar com implantação de igreja, que você implantou a igreja durante 3 anos. Como é que foi isso? Como é que foi esse chamado? Eu, depois da escola, fui à tropa. E no meu tempo de serviço na tropa... A tropa seria militar? Militar. Eu era militar por 2 anos e eu servi na fronteira com Moçambique, entre a África do Sul e Moçambique. E ali eu encontrei os moçambicanos. Era tempo de guerra dentro de Moçambique. Os moçambicanos fugindo da guerra, passando pela reserva com leões, crocodilo, elefante, com todos os bens deles nas costas. E quando eu fui à universidade, no primeiro ano na universidade, estive com outros jovens e estudamos a Bíblia. E eu lemos aquela parte de Mateus 28, versículo 19, onde Deus está a dizer: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E eu percebi como aquele versículo saltou das páginas e entrou no meu coração. E eu percebi, mas Deus está a chamar a mim para ir. E eu imediatamente pensei em Moçambique, aquelas pessoas, Deus já me deu o coração para aquelas pessoas que são tão pobres, que não têm esperança na vida deles. E eu comecei a estudar, mas quem são as pessoas de Moçambique? Quem são os povos? Quem são os povos não alcançados dentro de Moçambique? E o ano seguinte a guerra acabou em Moçambique. E havia um tempo prático juntos com uma organização missionária. E eu fui para lá e eu gostei muito.
ir pregar o Evangelho, ir trabalhar entre os pobres dos pobres, trazendo a esperança que é Jesus. Aí você começou a implantar igrejas. Como é que foi essa experiência de implantar igrejas? Realmente levou 7 anos, desde que eu ouvi a voz de Deus até que no fim entrei no campo. Deus trabalhou mais na minha vida. Eu fui também no treinamento com o Jocum, a ETET, que é a escola de treinamento por 6 meses, e depois a escola de Missões e Fronteiras, que é a nossa escola de treinamento para plantadores das igrejas. E ali entramos na comunidade. Por os primeiros 8 anos ficamos na cidade, e depois os últimos 5 anos do nosso tempo em Moçambique estamos dentro numa aldeia muçulmana, vivendo entre os muçulmanos. Sim. E ali, muitas vezes, pessoas não sabem o que faz um missionário, como que você pode trazer o Evangelho. Mas o que é importante é para você entrar como um aprendiz primeiro, aprendendo a língua das pessoas, aprendendo a cultura, quem são. É bom que você não consegue falar a língua dentro dos primeiros 2 anos, senão você pode falar muitas coisas erradas. Senão você pode se empolgar e querer pregar na hora errada e ao invés de ganhar, sim, afastar ou até morrer, né? Sim. Nós não devemos mudar o Evangelho, mas nós podemos mudar o pacote em que nós damos o Evangelho. Nós devemos dar o Evangelho numa maneira que as pessoas entendem o que estamos a dizer. Então é importante aprender deles, aprender a cultura e fazer amizade com as pessoas. Então, nos primeiros 2 anos, nós não compartilhamos o Evangelho, só aprendemos com as pessoas, fazemos relacionamentos e procuramos as pessoas da paz dentro da comunidade. Eu acho que isso é importante esclarecer, Fred, porque muitas pessoas pensam que você, quando sustenta um missionário, ele tem que chegar no local hoje, amanhã já ter uma meia dúzia de convertidos, principalmente em povos não alcançados. Você já tem que chegar lá e já tem que produzir frutos imediatamente. E a realidade não é essa, porque pelo que você está nos contando, você passou alguns anos, 2 anos, sem pregar nada de Jesus, aprendendo o idioma, aprendendo a conviver com eles, para depois vocês introduzirem bem devagarzinho a palavra de Deus. Como é que foi essa experiência nessa aldeia durante esses anos? Teve conversões, pessoas se renderam ao Senhor, como é que rolou? Primeiro, eu só quero dar um exemplo. Por que nós estamos ter essa visão de longo prazo? Muitas vezes pessoas vão numa aldeia, mostra filme de Jesus ou faz um apelo para as pessoas. Mas o povo Yao com que nós trabalhamos, descobrimos que hospitalidade é um valor muito alto para eles. E para vocês sentir bem, e para tratar bem a visita. Então, quando vêm estrangeiros e eles fazem um apelo, quem quer receber Cristo? O primeiro pensamento dentro da cabeça do povo Yao é que o que essa pessoa quer que eu faça? Então, se ele percebe, ele quer que eu levante a minha mão, ele vai levantar a mão dele, não porque ele está a acreditar em o que você está dizendo, mas para te agradar. Mas para te agradar, porque na cultura dele, a hospitalidade para agradar a visita é um valor mais alto do que a verdade. Aí ele aceita Jesus para agradar a visita. Então, eles todos aceitam Jesus, a pessoa vai em casa pensando que esse povo já converteu. Enquanto, quando você fala com as pessoas, não, nós recebemos bem a visita e falamos bem com ele. Ok, nós vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar um pouco de Moçambique, mais detalhes para vocês, depois do comercial. Christians are persecuted for their faith. We need to stand against all attempts to make us like the West. Accept everything. A discrimination. I'll be there with my eyes wide open. The time is right to let people know the reality of many Christians in China. We have to fight for what we believe. A Christian's word counts for only half that of a Muslim. Stay out of this. An innocent man is going to prison. People in the network are praying. He's the one.
Nós estamos com o Fred. Fred é de Moçambique e no bloco anterior nos falou da experiência de conversão, de como entra em uma aldeia, mas ele quer explicar um pouco melhor essa questão da implantação de igrejas. Ele falou, deixa eu explicar um pouco melhor esse negócio. Então, como é que é o sistema de implantação de igrejas de vocês? Não, nós levamos tempo para fazer amizade e procurar as pessoas de paz, porque isto é chave dentro da plantação da igreja. Pegar as pessoas chaves. Sim, pessoas chaves dentro da comunidade, pessoas que estão abertas para o Evangelho e vão conseguir também ensinar outros, como o 2 Timóteo 2 está nos ensinar. Então, nós estamos a trabalhar muito com essas pessoas e eles que estão a dar o Evangelho. As igrejas que plantamos, quando falamos da palavra igreja aqui, não podemos pensar em edifício, porque igreja, a nossa definição de igreja são... vidas, pessoas, 2 ou 3 ou mais pessoas que estão comprometidos um ao outro e a obedecer Jesus. Então temos esses... Pode estar numa casa, num templo, embaixo da árvore, na floresta, não é? É isso mesmo, porque nós não queremos que ele estar dependente do dinheiro da fora, senão como que vão multiplicar, como que vão crescer. E nós formamos as pessoas que convertem juntos, semeamos o Evangelho, e as pessoas que convertem formamos juntos em grupos pequenos, porque nós vimos que o problema na África é isso. O Evangelho já foi pregado em muitos lugares, mas discipulado é a necessidade grande. E como que vamos discipular as pessoas? Se nós estamos a ver o exemplo de Jesus, ele discipulou em grupos pequenos, ele levou tempo com as pessoas. Então nós estamos a tentar ter essas comunidades que estão a focalizar em Jesus, em amar Jesus, e treinar cada crente para discipular outros e para ser também plantador de igrejas. Para um dia nós podemos sair, por exemplo, nós já saímos depois de 5 anos daquela aldeia. E como é que ficou? Nós plantamos 2 igrejas lá, deixamos 2 igrejas juntos com uma equipa. Essa equipe nós éramos os estrangeiros, mas tínhamos pessoas locais, moçambicanos, juntos conosco, que eles fizeram também o treinamento de Jocum e formamos essa equipe, e essa equipe ainda está a continuar lá, e são as pessoas locais que estão a tomar liderança. Então o trabalho grande nossa e da equipa é discipular e treinar ainda os líderes. E deixa a igreja lá com aquele povo à frente, multiplicando discípulos de Jesus daquele povo, é isso? É isso mesmo, porque para pessoas... aprendi, né? Para pessoas locais é tão fácil. Estão inserida na cultura, né, Fred? Eles conhecem todos os detalhes, tudo da cultura deles, né? É bem mais fácil que o estrangeiro, né? Sim, porque eles já têm relacionamentos existentes, e para uma pessoa novo convertido, todas as pessoas estão a ver e observar que a vida dele mudou, e ali há oportunidade para pregar o Evangelho para os próximos parentes deles. Então é muito importante nós discipulamos essas pessoas, equipar, porque eles são melhores missionários para o próprio povo deles do que nós como estrangeiros. Agora me diga uma coisa, como é que está o trabalho de vocês na Jocum? Eu sei que nós temos, eu já falei aqui em algumas outras entrevistas sobre o Nilton. O Nilton está lá na Jocum. Nilton, nós nos conhecemos em Rondônia aqui, e toda essa série de matérias com essas pessoas, com esses irmãos, estão sendo feitas aqui na Jocum de Rondônia. E como é que começou o trabalho? Agora hoje você é, vamos dizer, uma espécie de recrutador. Você é aquela pessoa que vem e fala e do trabalho para que pessoas sejam motivadas, chamadas pelo Espírito Santo, aqueles que estão chamados para ir para Moçambique. Como é esse trabalho? Como está a base de Jocum de Moçambique? Realmente já temos 6 lugares dentro de Moçambique onde estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar na área de treinamento, na área de saúde, que há necessidades tão grandes dentro de Moçambique. Então, quer dizer, enfermeiros, médicos que podem ir para lá ajudar? Sim, por favor, nós precisamos desse tipo de pessoas. Também plantadores das igrejas, precisamos mais. Há tribos não alcançados dentro de Moçambique. Como é que é o seu trabalho para recrutar pessoas para lá? Você
Você vem só no Brasil? Você vai em outros países? Realmente eu trabalho dentro da África do Sul nesse tempo, mas Deus abriu as portas também para Moçambique, porque nós estamos eu tenho uma visão das ondas e ondas dos jovens brasileiros indo para as nações. A primeira vez quando eu cheguei aqui, Deus me deu uma palavra, a palavra de Lázaro, aquele que morreu. E Jesus estava à frente dele e ele chamou: Lázaro, venha para fora, venha para fora. E eu percebi que Jesus está a dizer isto à igreja brasileira: venha para fora. Há tantas necessidades. Vocês aqui têm uma igreja forte, tem muitos crentes, mas ali fora há pessoas que nunca, nenhuma vez ouviram o Evangelho. Porque pessoas têm que ouvir mais e mais e mais o Evangelho, quando há pessoas que nunca na vida dele teve oportunidade de ouvir o Evangelho. Ou seja, eu percebo isso, você está falando isso aí, dá a entender que nós, igreja brasileiras, estamos em confinamento, engordando, que nem um bom boi, em confinamento, engordando e se retroalimentando, só nós aqui, ao invés de queimarmos um pouco dessa gordura, ou seja, nos doando mais para as nações. Eu vejo dessa forma. É mais ou menos isso? Jesus disse em Atos 1, versículo 8: serão meus testemunhos em Jerusalém e Samaria e Judéia e até nos confins da terra. Não é começando em Jerusalém. Nós devemos estar envolvidos em todos os lados, e especialmente aqueles que nunca ouviram. Jesus disse que o Evangelho vai ser pregado a todas as nações, e ali será o fim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, hoje, por exemplo, a base de Moçambique, ele já falou, está lá, preparada. A pessoa pode ir para lá fazer um treinamento, ou precisa fazer um treinamento no Brasil, no seu país, para ir para lá? Ou ele pode simplesmente, o jovem brasileiro, ele pode falar: eu quero fazer TED, Escola de Treinamento de Líderes, não é isso? De discipulado. Eu quero fazer, mas eu posso já fazer em Moçambique, onde eu tenho um chamado, ou eu preciso fazer aqui no meu país, aqui na minha cidade, para depois eu ir? Pode ser aqui, mas pode ser lá também. Nós avisamos as pessoas: se você tem chamado para a África, vem fazer o treinamento dentro da África, porque durante o treinamento você já está a aprender a cultura, você já está em redor das pessoas. Por exemplo, a escola de missões que estamos a dar na África do Sul, como em Moçambique, está em inglês e português, que facilita também para os brasileiros. Então pode também fazer ET daqui e depois ir fazer lá. Mas nós estamos a avisar pessoas para vir fazer, pelo menos, a escola de treinamento dentro da área onde Deus chamou a ele. Fred, eu quero agradecer a você. Leva o nosso abraço para o Nilton. Tá, eu levo o nosso abraço para ele lá em Moçambique, e o dia que Deus permitir, nós vamos, eu, a pastora Célia, o Gabriel, nós vamos para lá fazer um trabalho, um documentário do trabalho de vocês em Moçambique. Agora, só uma coisa para terminar, que o tempo já está acabando. A pessoa pode ir, por exemplo, eu sou um médico, um enfermeiro, um professor, um profissional. Eu posso ir para lá, destinar um mês das minhas férias servindo a igreja lá? Pode ser feito isso? Ou só pode ir se fizer o ETED? Não, eu só quero passar 15 dias. Eu sou um médico, eu quero passar 15 dias ajudando. Pode? Sim, claro. E é aquele primeiro contato que você tem quando você vem, quando Deus fala mais consigo. Então, aquele primeiro passo é tão importante. Temos oportunidade, já vem muitas equipas de Jocum e fora de Jocum, das igrejas, que passam lá e servir com aqueles dons que Deus deu a eles, para vir servir os não alcançados. Obrigado, Fred, que Deus te abençoe tremendamente. Tá legal, querido? Obrigado. Final dessa entrevista, foi um prazer muito grande falar com você. Obrigado. Deus te abençoe, e vou levar os vossos cumprimentos para Nilton e para as pessoas da África. Obrigado. Obrigado.